Olá, turma. Me chamo Gilberto Farias e serei seu professor neste semestre na disciplina de Introdução ao Computador. Mas a aula de hoje, não é exatamente sobre a minha disciplina. É uma aula inaugural do nosso curso. Esta aula está sendo disponibilizada aqui no Moodle devido a algumas complicações de comunicação que impossibilitaram alguns alunos de estar presentes no seu polo de apoio no dia primeiro. Essa minha apresentação ela está dividida em duas partes. Na primeira, nós iremos falar um pouco sobre a UFPB virtual, sobre o seu histórico. E na segunda, nós entraremos com alguma discussão sobre o conceito de computação e exatamente o que será um licenciado em Ciências da Computação. Então, vamos lá. Nós, nessa primeira parte, vamos falar um pouco sobre a Universidade Aberta do Brasil, que disponibiliza esses recursos para o nosso curso, a UFPB Virtual e sobre a operacionalização do curso de licenciatura. A Universidade Aberta do Brasil, pessoal, foi aberta a partir de um decreto no ano de 2006. É um projeto do governo federal que disponibiliza como nós podemos ver, uma comunicação entre os polos onde vocês se encontram nas suas cidades e algumas instituições de ensino superior, como nós podemos ver nesses slides. A ideia é que o polo, vinculado ao governo estadual ou governo municipal, dê acesso a nós alunos, vocês alunos, a laboratórios, alguns tutores, que a gente chama de tutores presenciais, para tirar algumas dúvidas. E a Universidade Aberta do Brasil faz os vínculos com as instituições federais para fornecer alguns professores do próprio quadro presencial, que vão poder, através do Moodle, dessa ferramenta que nós estamos, disponibilizar conteúdos, material didático e conteúdos, elaboração de exercícios e, além de exercícios, também temos as provas, que são todas elaboradas por esses professores, que são disponibilizados pela Universidade Aberta do Brasil. E aí tem uma lista, pessoal, do que é que a Universidade Aberta do Brasil disponibiliza para os seus estudantes. Temos o polo de apoio presencial, que a gente já citou, o material didático impresso e virtual. Vocês vão ter no Moodle a parte virtual do material, mas também vocês, por disciplina, terão um material didático impresso. 2 tipos de tutores. Vocês terão os chamados tutores presenciais, que estarão no polo, e os tutores à distância. Esses tutores à distância, mais vinculados a cada disciplina, estarão dentro do Moodle, sempre tirando dúvidas e corrigindo exercícios, nos auxiliando como professores. Temos também um ambiente virtual de comunicação e aprendizagem, aí é o Moodle, ou seja, a Universidade Aberta do Brasil também é responsável por dar suporte a essa ferramenta que serve de comunicação entre o professor e os alunos. O AB, a Universidade Aberta do Brasil, também disponibiliza núcleos dentro das instituições de ensino, onde na UFPB o nosso núcleo é chamado de UFPB Virtual. É nele que os professores são alocados, temos todos os recursos e o financiamento também é organizado por esses núcleos. Voltando um pouco aqui nos polos, eu queria dizer que a existência do polo presencial ela é muito importante para nós, curso de licenciatura em computação. Sem ele seria totalmente inviável o curso em si. E para isso a gente, da UFPB Virtual, agradece um pouco aos polos no nome dos prefeitos de cada cidade. O Aldemberg Alves, de Itaporanga, o Marcelo Monteiro, de Lucena,
o Luciano Cartacho de João Pessoa e o Luiz Aires de Cabaceiras. É muito importante o apoio que as prefeituras municipais estão dando nesse polo. Graças a eles que nós conseguimos efetivar o ensino à distância. Sem o polo presencial, o ensino à distância não seria viável. Agora, pessoal, falando um pouco sobre a UFPB virtual. Eu peço que vocês deem um pausa nesse meu vídeo e assistam ao primeiro vídeo abaixo, que fala exatamente sobre uma apresentação dos professores. Nela vocês vão ver os seus professores, coordenação da UFPB virtual, diretor do Centro de Informática, uma mensagem do seu coordenador. Então, eu aguardo vocês daqui a pouco nessa mensagem. Bem, agora vocês devem ter, depois que vocês viram quem são seus professores nesse primeiro semestre, eu gostaria que vocês vissem um pouco, de forma simples, o histórico da UFPB virtual. Aqui, ó, pessoal, a UFPB virtual, depois do decreto da abertura da Universidade Aberta do Brasil, também houve a criação da UFPB virtual, nós tivemos os cursos, 3 cursos, os cursos de Letra, Pedagogia e Matemática, já em 2006. Em 2007 houve o primeiro vestibular. E aí já tínhamos, em 2007, 8 polos na Paraíba. Em 2007 foram aprovados os cursos de Biologia em Ciências Agrárias e Ciências Naturais. No ano seguinte foi incluído o curso de Letras em Libras. Em 2009, começou-se a criar especializações na modalidade à distância, também sobre o arcabouço da UFPB virtual. Criamos, em 2009, a primeira jornada paraibana de ensino à distância. Em 2010, pessoal, surgiu a inauguração do prédio do nosso núcleo. Vou voltar aqui uma figura, a gente pode ver aqui, ó, ao lado direito, temos uma foto do prédio. Esse é o prédio físico da UFPB virtual. Hoje em dia somos 9 cursos de licenciatura. Agora já com de computação, letras, pedagogia, matemática, ciências naturais, administração, biologia e ciências agrárias. Já somos 27 polos de apoio presencial, espalhados em 2 em Pernambuco, 6 na Bahia, 1 no Ceará e 18 na Paraíba. Mais de 8.000 alunos já vinculados aos cursos da UFPB virtual. A equipe já chega a 900 pessoas entre professores e tutores à distância, tutores presenciais. Temos também programas de capacitação. O prédio, como a gente tinha falado, do núcleo de ensino superior. Temos o Moodle, que dá suporte a todas essas ferramentas, a vídeos de aulas, pequenas aulas, a webconferências para comunicação entre professores e seus alunos. Aqui, pessoal, a gente pode ver a página principal do nosso curso. Né? A gente pretende ter as informações mais gerais sobre o mesmo. Abaixo aqui, nós temos um link do curso. Se vocês perceberam, no próprio disciplina de Introdução à Computação, além do link a essa página que vocês tiveram acesso a esse vídeo, tem um diretório lá com os chamados recursos. E os recursos têm todas as apresentações que nós estamos vendo de forma virtual, vocês podem baixar para o seu computador e vocês vão ter acesso a esses links, a toda essa apresentação. Aqui, pessoal, é um pouco já falando do curso, o curso de licenciatura em computação. Esse aqui apresenta o fluxograma do curso. Nós teremos 8 períodos, ou seja, 4 anos de curso. É um curso igual ao curso presencial. Nós temos todas as disciplinas e algumas coisas a mais relacionadas ao ensino à distância. Mas é um espelho muito parecido com o curso presencial que existe em Rio Tinto, no campus 4 da UFPB. Se vocês olharem aqui, o primeiro período é onde vocês se encontram. Vocês terão 5 disciplinas. Matemática elementar, introdução a EAD, fundamentação histórica da educação, introdução à programação, introdução ao computador. Vocês, no vídeo anterior, já foram apresentados a cada professor desse período. Agora, bem, a operacionalização do curso. Nós teremos ainda nesta semana
as aulas de capacitação no uso da ferramenta Moodle, vinculado ao curso, à disciplina de Introdução à EAD. Vocês podem olhar aí as datas. Nós teremos no dia 3, Lucena, dia 4, Cabaceiras e João Pessoa, e no dia 5, Itaporanga. São os nossos 4 polos presenciais que entrou nesse semestre. O horário, pessoal, 9 horas da manhã, em todos os dias, em todos os polos, iniciar a capacitação às 9 horas da manhã. E aqui um linkzinho mostrando qual é para quem já quiser se aventurar, poder entrar na plataforma e aprender alguma coisa só. Nós teremos 18 semanas de aula por semestre, já contando com essa semana. Material de estudo e exercícios serão postados na plataforma. Toda semana vocês terão novos assuntos e novos exercícios. Será possível o suporte, o Moodle nos dá suporte a webconferências. Então, o professor, quando se sentir que um dado assunto precisa de um pouco mais de interatividade entre ele e os alunos, uma tentativa de trazer uma aula próxima do presencial, ele vai poder marcar com vocês as chamadas webconferências. Inclusive, vocês vão poder interagir com o professor durante essas aulas. Vocês terão, todo professor, em toda disciplina, vai garantir pelo menos um encontro presencial por polo. Todo professor, em todo polo, pelo menos uma vez, terá um encontro presencial com vocês. Com relação às avaliações, pessoal, 50% das atividades, 50% da sua nota será avaliada por atividades do Moodle. Ou seja, não adianta achar que só fazer prova presencial vai garantir sua aprovação. Você terá apenas metade da nota com as suas provas presenciais. A outra metade é um conjunto das notas das atividades postadas no Moodle. Teremos 2 provas presenciais, e aí o professor ou os tutores serão responsáveis pela aplicação dessas provas, no polo presencial. Dias da semana, escolhemos usar quinta, sexta ou sábado, dando preferência ao sábado para evitar conflitos com pessoas que trabalham. Nós ainda não definimos exatamente que dia será esse da semana, nem o tudo. Fiquem atentos aos fóruns de notícias. Teremos 2 tipos de tutores, pessoal, nesse curso. Em cada polo vai existir 2 tutores presenciais, que eles serão responsáveis por tirar dúvidas sobre a manipulação do Moodle, encaminhamento de dúvidas sobre disciplinas e dúvidas sobre o curso, problemas de acesso ao ambiente, problemas com dispensa de disciplinas. Vocês têm que tirar... O primeiro contato de vocês no polo é o tutor à distância e também os secretários e a coordenação do polo. Mas seu primeiro contato, o contato diário que você deve ter é com seu tutor local. Ele também é responsável pelo suporte nas atividades do laboratório de informática. Lembrem que nós estamos no curso de computação, esse curso exige muita prática. Vocês vão usar bastante o laboratório do seu polo. E ele é um cara capacitado para lhe auxiliar nessas ferramentas do laboratório. O tutor à distância, e aí ele varia um pouco, no mínimo, cada disciplina terá 2 tutores à distância. Eles são chamados à distância porque vocês não terão acesso a eles no polo presencial. Será sempre pela ferramenta. E esses tutores da disciplina, eles serão responsáveis pela correção das atividades da disciplina postadas no Moodle, a aplicação das provas, aí seria o único contato presencial que vocês teriam, seria a aplicação das provas no próprio polo da disciplina específica desse tutor, e tirar dúvidas no ambiente Moodle sobre a disciplina. Percebam, a diferença dele para o presencial, que o presencial é um cara que tira dúvidas gerais sobre o curso. O tutor presencial pode até tentar lhe ajudar na disciplina, mas ele não é responsável e talvez não seja capacitado para isso. É responsabilidade do tutor à distância tirar essas suas dúvidas referentes a cada disciplina específica. Então, pessoal, essa primeira fase de apresentação do que é o UFB Virtual se encerra.
Vamos agora para a parte da computação, explicar para vocês um pouco o que é computação e o que é licenciatura em computação. Quando a gente colocou esse slide nessa ferramenta de webconferência que acabou gerando esse vídeo, pessoal, a gente teve alguns problemas na formatação da apresentação. Se possível, baixem a apresentação que eu disponibilizei para vocês no ambiente Moodle, o original, e executem, acompanhem esse vídeo com o slide. Ele está mais legal, visualmente mais interessante no PowerPoint. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui? É apresentar para vocês, tentar quebrar um pouco do estereótipo de computação e depois falar um pouco o que serão vocês quando crescerem. Quando vocês forem chamados egressos em licenciatura de computação, o que vocês vão fazer da vida? E, cara, esse slide mostra um pouco da motivação, pessoal. Se vocês observarem bem aqui, você tem na legenda a quantidade de pessoas que tiveram PhD numa dada área, tiveram mestrado. Aqui são os chamados bacharéis, os graduados. E aqui, pessoal, representa uma projeção da quantidade de trabalhos abertos no mercado de trabalho. Esse gráfico foi gerado em 2004 e ele faz uma projeção do ano de 2002 até 2012, novamente. Uma projeção de 2002 até 2012 da quantidade de pessoas que vão terminar PhD, terminar mestrado, se formarem, se graduarem e a quantidade de trabalhos, projeção de trabalhos abertos. A gente observa nessa primeira parte os engenheiros. Aqui são os físicos. E nessa outra parte, a área da biologia. Se olharmos para a computação, a quantidade de postos de trabalhos a serem abertos, que foram abertos, já que a projeção já chegou já estamos em 2003, essa projeção já se efetivou. Então, a quantidade de trabalhos abertos na área é muito maior do que o número de formados na área. Ou seja, o mercado precisa muito do formado em computação para suprir a necessidade desse mercado. Ou seja, muita gente hoje trabalha no mercado de trabalho sem a formação oficial, por um curso oficial de universidade. Um outro dado interessante é que mesmo com a crise nos Estados Unidos e na Europa, até o ano de 2008 haverá uma demanda de 1,5 milhão de profissionais. Isso é muito forte, pessoal. É muita gente precisando ser formada para suprir a necessidade do mercado. Eu posso dizer a vocês que eu não conheço ninguém na minha época formado que hoje não tenha um emprego bom. Certo? Então a ideia, pessoal, dessa motivação é que certamente mercado de trabalho para vocês vai ter. Vocês precisam agora se preocupar em se dedicar ao curso. Aqui esse slide é mais uma provocação que eu faço sobre o que é que vocês acham que seja computação. Existe muito o estereótipo do que vem a ser o computador, o que é um cara que trabalha na computação. Para isso, eu peço que vocês, antes de voltarmos a essa discussão, deem uma pausa no meu vídeo e assistam ao segundo vídeo postado. É um vídeo que fala sobre a programação de computadores. Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Pessoal, vocês devem ter visto que nesse vídeo, várias pessoas, pelo menos para a sociedade americana, os cantores de rap, como o cara do Black Eyed Peas, um jogador de basquete chamado Chris, vários programadores, o programador do Facebook, o programador do Dropbox, todos apresentando o que é interessante para você, na sua vida, não necessariamente para um formado em computação, como seria interessante que todo mundo tivesse uma possibilidade de programar, aprender a programar um computador. Essa ideia de aprender a programar começa-se a quebrar os estereótipos de que só pessoa... Inclusive tem uma figura aqui legal, pessoal, que mostra essa figura aqui, ó, é apresentada
Foi feita essa pergunta aos alunos do Fundamental nos Estados Unidos, perguntando o que é que eles achavam que era um profissional na área de computação. E eles desenharam o cara todo com cara de nerd aí, dizendo que odiava Bill Gates, que era do cara do Linux. E outra figura aqui mostrava um cara que dizia odiar o seu trabalho, também com a cara de nerd, aquele velho engenheiro que passa o dia trabalhando. Mas isso mudou muito. Hoje com a popularização da computação e também com a nova forma de enxergar a programação, você programar, como é dito no vídeo que vocês assistiram, o Steve Jobs fala que todo mundo deveria aprender a programar um computador, porque aprender a programar um computador é aprender a pensar. E aí, pessoal, é que entra o grande detalhe que vocês, como licenciados, poderão mudar esse buraco que existe entre o que é entendido como computação na cabeça de uma criança e o que de fato é a computação. Provavelmente muitos de vocês devem achar que computação é simplesmente trabalhar com suporte a software, instalação de placas, suporte de hardware. Nós, na computação, não estamos preocupados com esse tipo de assunto. Nós temos uma coisa que a gente diz, a gente separa bem. O que é visto na escola hoje é o chamada informática. Você, no ensino fundamental, passa-se muito tempo ensinando informática para as crianças, quando deveria-se, na nossa visão, ensinar ciências da computação. Informática e ciência da computação é muito diferente. Ciência da computação, o buraco é mais em cima. Na informática, você é simplesmente treinado para usar o sistema operacional, usar uma ferramenta como um editor de texto, uma planilha eletrônica, acessar informações na internet. Isso a gente tem um nome, nos cursos de licenciatura, a gente já dá um nome para isso, que é chamado letramento digital, que é uma forma de alfabetizar as pessoas no mundo digital, no mundo do computador. Só que muitas crianças hoje já são letradas digitalmente, elas têm essa experiência e elas têm muita facilidade de aprendizado. Uma vai passando um conhecimento para a outra e elas acabam que já sabem mexer nessas ferramentas. Ou seja, um curso de informática dentro do ensino fundamental não tem muito sentido. Na nossa visão, é que seja um pouco de perda de tempo. As crianças acham até muito chato, porque elas já sabem fazer aquelas coisas. E a ideia é que você passe a ter a ciência da computação dentro do ensino fundamental. E aí a ideia é apresentar para essas crianças conceitos como representar a informação no computador, como é que eu consigo fazer um programa de computação, como é que eu consigo fazer o computador fazer o que eu quero. Lembrem, um computador é uma ferramenta burra. São pessoas inteligentes que fazem com que uma ferramenta burra como um computador resolva um problema. Então, se as crianças não têm essa noção do que é realmente ciência da computação, elas vão entrar no curso totalmente desinformadas, achando que é uma coisa quando na verdade é outra. E aí é que entra um dos papéis do licenciado. Como quebrar esses estereótipos? Como fazer com que a criança vá para um curso de computação sabendo exatamente o que é? Existe um projeto, esse é um projeto americano, de tentar exatamente trazer currículos para o ensino fundamental, para o ensino médio, de como ensinar a computação como ciência, não mais cursinhos de informática no ensino fundamental. Existe um projeto do grupo chamado CSTA, tem o link dele aqui, ó, pessoal, e que eles mostram lá, já prontinho, para professores que se aventurarem a ensinar ciências da computação. Já tem lá o currículo de referência, discussões de como eliminar os estereótipos que as crianças têm em computação. Vocês devem ter visto no vídeo que eu sugeri antes, que era perguntado às crianças o que era programar e eles não sabiam o que era, porque simplesmente ciências da computação não é vista no ensino fundamental. Então, esse grupo, o CSTA, já propõe planos de cursos para como deve ser abordado o ensino de computação no ensino fundamental.
Ele traz alguns repositórios, como planos de aula, apresentações, relatórios técnicos, toda uma facilidade para quem quiser trabalhar nessa área. Um outro projeto interessante que a gente acha que vocês devam conhecer é o chamado Projeto Unplugged. Esse projeto Unplugged, pessoal, ele quer abordar os mesmos conceitos que eu estou falando para vocês, alguns conceitos aqui, ó. Como fazer uma informação binária ser representada no computador, como fazer compressão de texto. Você já deve ter brincado com o zip, e lá vocês sabem que o zip diminui o tamanho de um arquivo sem perder a sua informação. Como é que isso é possível no computador? Como é que eu detecto erros e faço a correção de erros? Isso é tudo, pessoal. Algoritmos, como é que eu faço busca no computador? Como é que eu faço para uma mensagem ser roteada de um computador para outro? Ele aborda esses temas que parecem ser bem complicados. Esse projeto chamado Unplugged, ele aborda de uma forma bem lúdica, mostrando como é fácil para uma criança com seus 8, 10 anos já começar a aprender algumas teorias da computação. E aí quebra aquele estereótipo, quebra aquela história de que o cara vai entrar num curso de computação para aprender a montar micro. Ele começa a entender de fato o que é computação. Na aula presencial, eu tive a oportunidade de apresentar uma ferramenta que nós elaboramos para a chamada detecção de erro. Felizmente, nesse momento a gente não pode apresentá-lo, mas se vocês puderem, lá no diretório dos recursos que eu disponibilizei da aula inaugural, tem lá um programinha que vocês podem baixar. Basta que vocês tenham instalado no ambiente do seu computador a máquina virtual Java. Isso basta instalar o Java. Procurem saber como instalar o Java, que essa ferramenta vai rodar para vocês. Vocês vão brincar, ver como é que ela detecta erro, tentem entender um pouco. Se não entenderem, vão nesse projeto, está aqui o link, ó, baixem o PDF explicando, é muito simples de entender. Vocês vão lá, procurem por detecção e correção de erros, vocês vão entender como é que é o programinha que a gente implementou, como é que ele vai funcionar. Vocês vão ver que é bem simples. A ideia, pessoal, desse projeto Unplugged, ele tem o princípio de tentar trazer para você, na verdade, trazer para as crianças o pensamento computacional. O que seria o pensamento computacional? Como fazer para uma pessoa, dado um problema para ela, como ela vai pensar uma forma que o computador possa automatizar a resolução desse problema? Eu trouxe um exemplo aqui. Novamente, daqui a pouco vocês vão ver que ela vai ficar um pouco estranha por causa como a gente está, quando a gente fez a conversão desse PowerPoint para esse ambiente, a gente perdeu algumas das informações. Sugiro a vocês acompanharem essa parte pelo slide original. A ideia aqui é como é que eu consigo fazer uma compressão de informação sem perda dessa informação. Então, esse é um texto do Nelman Sampaio, chamado A Aranha e a Jarra, e nela, originalmente, nós temos 112 caracteres. Como fazer para que esse texto fique menor, sem perder a informação? Temos que pensar, existem várias formas de resolver esse problema. Temos que pensar um jeito que seja fácil para ser reproduzido no computador, para que ele consiga resolver esse problema para a gente. E a ideia, pessoal, é identificar palavras repetidas. Temos aqui, ó, tem, e ela se repete aqui, tem. Nós temos aranha, e ela se repete aqui, aranha. Certo? Então, aqui são as palavras, novamente, acompanhem no slide, vocês vão entender melhor no slide original. Esses quadradinhos estão identificando as palavras que repetiram. Algumas palavras não estão aparecendo porque foi problema na conversão. Qual é a ideia? Quando você identifica palavras que se repetem, como tem aqui, eu tenho aqui, a gente cria a chamada tabela de símbolos, que é algo bem simples. A palavra arranha vai ser substituída por um único símbolo, um símbolo especial. Temos que trabalhar com esses símbolos especiais para poder não confundir com os símbolos normais do texto original. Então, a ideia é toda vez que aparecer a palavra jarra, que a gente percebeu que ela se repete, trocar por um símbolo especial, chamado dólar, por exemplo. Aqui apareceu a palavra tem, a gente troca por um arroba. E aí, pessoal, nós teremos esse texto, ou seja, a gente sai desse texto que tinha 112 caracteres, substituímos as palavras que se repetem por esses símbolos, e nós teremos esse novo texto, ó, que não tem muito sentido para nós humanos, mas conseguimos convertê-lo para um texto com 46 caracteres, ou seja, mais da metade da informação
foi reduzida. Perceba, não perdemos informação. Toda vez que, quando eu quiser que esse texto aqui volte para o texto original, basta que eu pegue um símbolo, identifiquei um símbolo especial aqui, volto na tabela e sei que esse símbolo especial aqui é o D. Então eu vou e substituo o símbolo especial aqui, colocando a palavra D. Encontrei o arroba. No lugar do arroba, eu vou e substituo por tem. E aí eu consigo ter meu texto original de volta, sem perda de informação. Perceba, a solução para comprimir o texto poderia ter várias, mas essa é uma solução que nos viabiliza a colocar um computador para resolver esse problema para a gente. A ideia é fazer pensamentos computacionais. O outro exemplo lá, da aplicação, se vocês conseguirem rodar, a ideia é identificar erros. Como é que eu consigo identificar erro numa informação? E ele mostra para você como é que você pode passar isso para um computador, para ele identificar erros em informação. E aqui é uma discussão bem da atual situação da educação, pessoal. Vocês serão licenciados. Licenciado, por definição, é um profissional que tem que atuar na educação. De alguma forma, ele vai atuar na educação. Então, vocês têm que começar a pensar na educação. E aí eu proponho uma pergunta: por que algumas pessoas aprendem mais facilmente? Isso não é fácil responder, pessoal. Vocês vão trabalhar muito no curso de vocês para começar a entender isso, e quem entender bem vai se dar bem na sua profissão. Mas aí eu queria mostrar para vocês um pouco de como o professor usa o seu tempo. Isso aqui, nessa imagem, é uma projeção do ensino nos Estados Unidos. Aqui você tem 7 horas de ensino. Eu falo Estados Unidos porque é onde o ensino integral está mais difundido. Mas qualquer escola que trabalha com ensino integral passam 7 horas por dia com suas crianças. Dessas 7 horas, pessoal, 2 horas são instruções. Percebam, de 7 horas nós passamos 2 horas dando instruções aos nossos alunos. E apenas 1 minuto cada professor se dedica tirando dúvidas individuais de cada criança. Em 7 horas, apenas 1 minuto é dedicado a cada criança. Eu quero que vocês deem um pause agora nessa parte desse meu vídeo e vão assistir ao terceiro vídeo. É uma entrevista do físico Isaac Asimov. É uma discussão muito bonita, uma visão de futuro que um cara em 1988 enxergou na educação. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Bem, pessoal, vocês, depois de terem visto a entrevista de Isaac Asimov, eu queria falar um pouco sobre exatamente essa entrevista que ele deu. O camarada, para quem não conhece, o Isaac Asimov é um físico que atuava muito, ele morreu em 1989, um ano depois dessa entrevista, ele trabalhava muito com ficção científica. Para vocês terem uma ideia da capacidade de visão desse camarada, ele foi o cara que criou o termo robô. Que todo mundo acha que é uma coisa antiga, na verdade não. Década de 60, década de 50, ele propôs o termo robô. Inclusive, ele é o escritor do livro Eu, Robô, que gerou um filme em Hollywood com Will Smith. Alguns de vocês já devem ter assistido. Mas o mais interessante nessa entrevista dele é que em 1988, pessoal, a internet não existia para a sociedade. A internet era algo acadêmico, ainda se arrastando. E ele já vislumbra a internet como um meio para a educação. Ele diz lá no vídeo, diz que teremos bibliotecas em cada casa dos moradores americanos. Pessoal, internet nada mais é do que uma biblioteca em sua casa. E isso a grande maioria de vocês já tem. Se não tem, vão ter acesso através do Polo. Isso é muito forte. Ele fala de uma outra coisa muito importante, o conceito de tutor. Ele fala que no passado as famílias abastadas que tinham dinheiro podiam pagar um tutor. E hoje, com a necessidade da universalização da educação, o papel do tutor é substituído pelo papel do professor. Só que aí nós temos um problema com o professor, que é mostrado aqui nessa figura. Infelizmente não mostra, vamos ver aqui o efeito. Apareceu, pessoal. Aqui é onde se encontra o professor atual. Ele tenta ensinar para a média dos alunos.
como os alunos, na média, conseguem entender. É uma forma mais fácil, o professor tem muito menos trabalho, mas é uma forma viável para o professor. Hoje é muito difícil reverter essa situação. Geralmente o professor passa como estava sendo mostrado, 2 horas dando instruções e apenas uma dando instruções individualizadas, tirando dúvida dos alunos. Porque é um grande problema para o professor identificar as falhas do aluno, identificar a velocidade de ensino desse aluno. Como fazer para resolver esse problema? Como trazer o ensino aqui para um ensino mais preciso, onde o professor ensina por perfis de alunos? Hoje em dia, numa turma de 50 alunos, o professor tendo 2, 4 horas de aula, ele não consegue, ele tem muita carga horária, ele não vai conseguir ele não vai conseguir identificar essas falhas a tempo. Só vai conseguir identificar quando o aluno já não consegue mais ser recuperado na disciplina. E aí, daqui a pouco nós vamos ver uma possível solução para isso. Mas, voltando ao Isaac, o camarada vê, isso aí é muito importante, vocês devem, às vezes, achar, por preconceito, que o ensino à distância seja um subensino do ensino presencial, quando nós temos uma visão totalmente diferente. Para nós, e aí a gente está respaldado por um camarada que, em 1988, enxergava a evolução da educação como nada menos do que o ensino à distância. Em 88, o Isaac Asimov diz que o futuro da educação é exatamente o que a gente tenta hoje, pessoal, o ensino à distância. Ou seja, vocês são pioneiros nesse tipo de educação, que um dia provavelmente vai ser a forma principal de ensino. Porque ele leva, pessoal, uma coisa que é muito importante, ele permite que cada um tenha o seu tempo de ensino. Cada um é responsável pela sua disciplina. Vocês, no curso de vocês, vão ser responsáveis por se organizarem. Não esperem que um professor faça isso por vocês. Ele vai passar os conteúdos e vocês vão ser responsáveis por estudar o quanto necessário for. E aí vocês vão ter o tempo de vocês, na hora que vocês quiserem, vão poder repetir esse estudo quantas vezes acharem necessários, até que consigam resolver a sua questão. Aqui nesse outro slide é um pouco da experiência atual dos professores com o uso da tecnologia. Eles, por não terem orientação, por não terem informação, pessoal, acabam se vislumbrando com um termo que hoje vocês vão ver muito no curso de vocês, que é chamado de objetos de aprendizagem. Objeto de aprendizagem é uma aplicação, um joguinho, às vezes, que aborda um tema. Por exemplo, aqui nós podemos ver o objeto de aprendizagem sobre movimento oblíquo. Aqui falando sobre ecologia, né, tratamento ecológico, aqui também ecológico. Aqui, pessoal, uma ferramenta chamada Scratch. Se for possível, procure na internet. Scratch. Ela ensina você a programar usando ferramentas visuais. Ela é muito interessante para a introdução à programação. Aqui é um objeto de aprendizagem. Só que, pessoal, os professores recebem essa parafernália de informação que eles já enxergam, já acessam na internet, colocam seus meninos em laboratório para trabalhar em cima desses objetos de aprendizagem, mas os professores não conseguem ter um retorno sobre o que foi que o aluno aprendeu com essas ferramentas. O que foi que eles não conseguiram fazer. E aí, pessoal, uma possível solução para esse grande problema, que é como usar a tecnologia para o ensino, vocês vão poder acompanhar no quarto vídeo disponibilizado aqui na nossa página, que é o vídeo do Salman Khan. Eu gostaria que vocês dessem uma pausazinha e assistissem essa apresentação. Vocês devem ter visto uma ferramenta muito importante. Além de trazer os conteúdos através do vídeo, o sistema do Salman Khan, que ele chama de Khan Academy, que qualquer um pode acessá-lo agora, coloquem no Google Khan Academy, vocês vão ter acesso a esse vídeo. Ele, além de trazer os conteúdos por vídeo, o camarada faz aqueles vídeos um a um, passa horas e horas estudando para preparar 10, 15 minutos de vídeo. Ele abriu aquele conceito de mapas conceituais,
onde os mapas conceituais são visitados pelos alunos através de exercícios. E ele só consegue acessar um novo conceito depois que ele entende, que depois que ele é chamado proficiente num determinado assunto. Imagine que você tem uma criança de 5, 6 anos aprendendo a somar, só depois de 10 exercícios corretos é que o mapa do conhecimento vai ser aberto para outros tipos de atividades, que aí entraria a subtração, a multiplicação. E aí ele vai abrindo esse leque de conhecimentos baseado no retorno que é percebido ao aluno. Se o aluno se dá mal no assunto, ele vai tentar abordar aquele mesmo assunto de outra forma, mostrando novos vídeos, propondo novas atividades, até que o aluno se mostre proficiente naquele tema. Então, o objetivo que eu gostaria que vocês tivessem visto esse vídeo é que vocês serão uma peça-chave no mercado daqui a 4, 5 anos. Vocês serão os profissionais que terão formação na tecnologia e terão formação na pedagogia. Esse profissional hoje não existe. Hoje, como eu mostrei para vocês, os professores ficam em tentativas e erros, tentando ver qual desses melhores objetos vão servir para o seu ensino. Só que eles têm um problema que é o chamado retorno. Eles não conseguem, sozinhos, viabilizar o retorno do que o aluno consegue entender ou não e depois, de forma individual, atuar no processo deles. O que o Salman Khan fala no vídeo, ele quer inverter a forma do ensino. Ao invés de você colocar aulas instrucionais, ao invés de você fazer palestras diárias com os alunos sobre os conteúdos, os alunos devem assistir em casa os vídeos que trazem os bons conteúdos de bons professores. E aí, em sala de aula, o professor seria um orientador que conseguiria identificar as falhas desses alunos e atuar diretamente tirando dúvidas desses alunos. E como fazer isso? Não tem outra forma se não for através da tecnologia. É humanamente possível um professor acompanhar o rendimento de 50 alunos com cabeças distintas, com formações anteriores, conhecimentos de mundos anteriores, e identificar falhas individualizadas. Ele vai sempre querer ensinar por aproximação, nunca por precisão. E aí, para que haja um ensino mais de perfil de aluno, a tecnologia tem que dar o suporte. E aí que vão entrar vocês como licenciados. Aqui um pouquinho da motivação, eu gostaria que vocês dessem uma lida aí. Mais um slide motivacional. Certo, pessoal? A nossa meta com a existência do profissional licenciado em computação é inovar o processo de ensino-aprendizagem. Tem que haver uma mudança, pessoal. O ensino hoje, se fosse bom, ninguém estaria discutindo nada. Não teria o que mudar. A educação, do jeito que está hoje, não funciona. Ela funciona para alguns que têm a capacidade de entender rapidamente o que o professor está dizendo, mas para a grande maioria ela não funciona. Exploração de novos conteúdos e metodologias na escola. Isso é muito importante, pessoal. Um detalhe que é interessante para vocês entenderem por que temos que evoluir na educação. Hoje, se você for em qualquer escola, qualquer cidade, mesmo cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, você não vai encontrar o chamado Museu da Educação. Não existe Museu da Educação. Por que não existe Museu da Educação? Porque a educação é feita igual a como os meus pais foram educados. E igual como meus avós foram educados. É igual. A escola é igual, do mesmo jeito, carteira para os alunos sentarem e quadro negro para os professores ensinarem. Vocês precisam começar a pensar formas novas de ensinar. Vocês vão ser formados para enxergar novas formas de ensino. E aí, pessoal, para finalizar nossa apresentação, eu queria que vocês vissem exatamente um pouco do que será o mercado de trabalho de vocês. E aí é o chamado perfil do egresso. Egresso, pessoal, é quando você se formar, quando você terminar o seu curso universitário, você vai ser o egresso do curso de licença em computação. Você será o chamado licenciado em computação. Aqui tem algumas possíveis habilidades que vocês terão, e vocês poderão atuar. Vocês serão capacitados em desenvolver software. E por conseguir desenvolver software e ter
o estudo na área pedagógica, vocês serão habilitados a desenvolver softwares educacionais que atendam às demandas da escola. Então, um professor de matemática surge com uma proposta para melhorar o ensino de tal tema, você vai poder ser o cara que implemente esse programinha, esse joguinho, essa ferramenta, a gente chama de objeto de aprendizagem, para a disciplina do professor. Isso, outra coisa muito importante, vocês vão aprender muito sobre currículo na disciplina de vocês. A ideia é que vocês, com a tecnologia, consigam aplicar tecnologia no planejamento e gestão do ensino nas organizações. E aí, organizações não necessariamente seriam as escolas. Nós vislumbramos um grande mercado para vocês, licenciados em computação, que é produção de materiais instrucionais para empresas de desenvolvimento de software, por exemplo. Talvez vocês não entendam o que eu estou dizendo, mas, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que o Linux é um sistema operacional grátis. Mas as pessoas não trabalham de graça, elas têm que comer. Como é que o pessoal da Linux ganha dinheiro? Eles ganham dinheiro, pessoal, dando suporte, consultoria e ensino ao uso do Linux. Não é, e essa consultoria não é de graça. Eles recebem dinheiro para isso. Imagine uma empresa, por exemplo, uma pessoa tem uma empresa que é bem famosa já, chamada Softcom. Quem é que ensina aos clientes da Softcom como trabalhar o sistema deles? Simplesmente é um camarada que nunca teve uma aula de pedagogia, nunca soube criar um material instrucional. O material instrucional é um material que dê instruções sobre um dado tema. Nunca foi habilitado para isso e que se aventura em ensinar as pessoas como devem usar uma dada ferramenta. Nós, licenciados, poderíamos trabalhar nessa vertente, criando formas de ensinar as pessoas a usar os softwares das empresas, criando materiais, dando suporte a essas pessoas. Vocês também vão poder contribuir na produção de conhecimento, gerar novas formas de ensino. Ok, o Salman Khan vislumbrou uma forma. E para português? Salman Khan não sabe resolver o problema de como ensinar português de forma automatizada. Influenciar, e aí isso nós queremos muito que vocês façam isso aqui, que é influenciar na inserção da tecnologia nos currículos. Eu tenho uma visão boa sobre licenciatura com relação àquela história do ensino de ciência da computação no fundamental. Se hoje o governo do Estado quisesse implantar ciência da computação, vamos tirar a informática e colocar a ciência da computação no ensino da escola fundamental e ensino médio. Hoje não existe profissional para isso. Não adianta querer tomar essa iniciativa se hoje não existe profissional. Quando isso for, e isso vai ser possível, vai existir uma necessidade gigantesca de licenciados em ciência da computação. E hoje na Paraíba não se formam 3 licenciados. Hoje o único curso presencial, existem 2 cursos presenciais, um em Campina e um em Rio Tinto. Se formarem 20 profissionais por ano, é muita coisa. Eu sei que em Rio Tinto se forma 3, 4. E aí vai haver uma necessidade gigantesca. A gente já viu que o mercado é muito favorável ao profissional de computação. Ele vai ser muito mais favorável ainda com essas necessidades, principalmente para o licenciado, com essas necessidades de ensino, cada vez mais urgente. Você também vai poder ser um professor de computação, como eu sou. Você vai poder ser, pura e simplesmente, o camarada que é o consultor da escola. Isso, para mim, na minha cabeça, daqui a 10 anos, toda a escola vai precisar de um consultor de tecnologia, para não ficar os professores dando cabeçada. Se você não gostar da área de educação, você vai ser totalmente qualificado para fazer desenvolvimento de software, então você vai poder ir para o mercado e também vai poder atuar no próprio ensino à distância. Vocês também vão ser preparados para isso. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela oportunidade dada. Obrigado.